Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Iremos apenas os versículos 1 a 5 nessa leitura inicial. Atos dos Apóstolos, ou como preferem alguns, Atos do Espírito Santo, capítulo 12, versículos 1 a 5, diz assim a palavra do nosso Deus. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Leia o versículo 5 em voz alta comigo, por favor. E assim... Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos por essa manhã, Deus, pelo privilégio de podermos nos reunir com liberdade, Senhor, pois desfrutamos de liberdade em nosso país e que continue assim. O Senhor tenha misericórdia do Brasil, da nossa nação, do nosso Estado, alcança as autoridades, Senhor, que haja justiça nessa terra tão injusta. Mas te agradeço que ainda hoje podemos nos reunir livremente para te adorar, pelo rico privilégio de ver irmãos e irmãs queridos aqui para juntos orarmos, buscarmos a tua face, louvarmos a ti e ouvirmos a tua palavra. Que teu Espírito Santo ministre aos corações e que em tudo o teu nome seja glorificado nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Irmãos, você conhece a Dona Ned? Ouviu falar na Dona Ned? Ned. Também, o seu nome completo é Marinede. E na irmã Kátia, para ficar mais fácil, que Kátia é o nome comum, né? Irmã Kátia Paulo. Você ouviu falar na irmã Kátia Paulo? Não conhece a irmã Kátia Paulo? Essa aqui todo mundo conhece, a irmã Paulina. Quem são essas pessoas? Alguém? A Dona Ned, ou a irmã Marinede, é a saudosa avó do diácono Marcos. Irmã Kátia Paulo, mãe do diácono Valquir. Irmã Paulina, mãe da irmã Lia. O que há em comum entre a avó do diácono Marcos, que já está com o Senhor, a mãe do diácono Valquir, sogra da Marinha, e a irmã Paulina? Se você quiser saber em detalhes, procure esses irmãos. Eu te estimulo a fazer isso, porque eu já fui muito abençoado conversando com eles, né, sobre a história dessas grandes mulheres de Deus. Hoje você vê aqui o diácono Valquir servindo ao Senhor com alegria, o diácono Marcos também, a Lia fervorosa em oração. Mas talvez você não saiba que o que você vê hoje são frutos de uma semeadura de longo tempo, regada em orações. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o que leva, quem conhece um pouquinho, a irmã Paulina hoje está com 86 anos, uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Passou só um pouquinho de luta, né, Lia? Muitas lutas, muitos desafios em todas as ordens, mas criou Lia, Raquel, seus irmãos na presença do Senhor. Uma mulher perseverante, confiante no Senhor, mesmo em meio a lutas. E quem conhece ali, conhece um pouquinho da história da família, o sabe muito bem. Estava lá a irmã Paulina, uma referência de oração, de palavra, de firmeza no Senhor. Irmã Kátia Paulo, bem mais jovem, né, Valquir, do que a irmã Paulina, está ativa, servindo ao Senhor, trabalhando na igreja, sempre vigorosa. E essa semana, indo lá para a oficina de pregação, já quando o Valquir falou: minha mãe busca muito, minha mãe está sempre ligada lá. Meu Deus, chegou ele cansado, querendo descansar, que tinha ido para a oficina, tinha estudado, e ela chegando, falando do culto, que tinha acontecido isso, acontecido aquilo. Ela busca muito, esse pessoal é muito fervoroso em oração, e a gente vê frutos na vida e na família. E a saudosa Dona Ned, a avó do diácono Marcos, houve um momento que ele compartilhou que a família se afastou dos caminhos do Senhor e ela permaneceu como uma coluna firme. Se manteve, orou e perseverou. Uma mulher também de oração, e já muitos anos depois, a sua memória e o seu exemplo
abençoa a vida do seu neto, Diácono Marcos, e nos abençoa também ao compartilhar essa manhã. Por que eu estou falando dessas 3 mulheres? O que leva pessoas como essas irmãs, que não são perfeitas, não foram infalíveis, cometeram seus erros, suas falhas, tiveram seus medos e temores, mas o que leva mulheres como essa, e aí fica um puxão de orelha para os homens, infelizmente eu só consegui exemplo de mulheres, então precisamos também ter exemplos de homens, pelo menos mas eu sei que se eu apertar um pouquinho aqui, alguém vai falar, meu pai, meu avô, não sei o quê, mas as mulheres, normalmente, na oração, elas são mais firmeza, né? Então, que a gente possa reverter isso, que como disse, não reverter, né? Mas igualar. E como o Valquí disse ontem, a oração não é coisa só de mulher, a intercessão não é só para as irmãs, mas a oração é para toda a igreja. Mas, e manteve essas irmãs ao longo de tantos anos, firmes e algumas ainda ativas na obra do Senhor. Eu creio, irmãos, que, como tenho falado ao longo desses últimos quase 2 meses, algo que os teólogos chamam de meios de graça. Talvez você perguntar para essas irmãs, elas não conheçam, mas elas vão falar que você tem que jejuar, dobrar teu joelho e orar e buscar Deus nas madrugadas, isso aí elas conhecem. Que é a mesma coisa. Os irmãos de tradição histórica, reformados, vão falar de meios de graça, que eu tenho falado, que é o que? A oração, a palavra, os sacramentos. E os irmãos mais pentecostais vão falar, você tem que buscar Deus, você tem que orar, você tem que jejuar. Mas, no final do dia, é a mesma coisa. Precisamos buscar, como se fosse, lembrando a parábola de Jesus, encher os nossos potes de azeite. Precisamos buscar a Deus intencionalmente, diariamente. Eu creio que muitos hoje estão buscando recursos na terra, quando deveriam buscar recursos nos céus. Não que não possamos, às vezes, ter um acompanhamento psicológico, às vezes tem pessoas que precisam de acompanhamento médico, e a gente não rejeita isso, mas, em primeiro lugar, buscar os recursos que vêm do céu. E os teólogos chamam isso, especialmente os puritanos lá da época de Westminster e outros, de meios de graça. Meios que o próprio Senhor disponibilizou para a igreja, para que nós sejamos fortalecidos. Estar na igreja, irmãos, não é somente para cumprirmos escala, não é somente porque o pastor puxa a orelha, ou que depois vai te ligar, o que você não teve na igreja, estou sentindo sua falta. Tem pessoas que já se antecipam, isso é bom, pastor, vou estar viajando esse final de semana, teve um casal que mandou mensagem essa semana, estaremos viajando, por isso não estaremos na igreja. Isso é bom, irmãos, não que eu queira cuidar da sua vida, não vou querer me meter na sua vida, mas a gente se preocupa, e quando vê a ausência de alguém, sabe que está tudo bem, isso é bom. Mas porque a gente precisa, irmão, estar em contato com os recursos que o próprio Deus disponibilizou para nós, para crescermos e nos fortalecermos na fé. Eu vou pedir a ajuda da Júlia. Tem um artigo, pode apagar aqui, por favor, Júlia, desse autor com nome complicado, Earl Blackburn, está nesse, eu vou mandar isso aqui para vocês podem ver depois. Nesse site aqui tem esse artigo completo, eu vou citar só uns pedacinhos dele. Os meios de graça, a maneira de crescer na vida cristã. Pode passar, Júlia. A vida cristã começa pela graça, pela atividade do soberano Espírito de Deus e deve ser continuada da mesma maneira. Isso não significa que não existe qualquer atividade da parte do crente. Tem gente que confunde, se é pela graça eu não preciso fazer nada. Não é isso. Pelo contrário, a palavra de Deus afirma que os salvos foram criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós fomos criados, salvos pela fé, salvos pela graça mediante a fé, Efésios 2:8 e Efésios 2:10 fala que há boas obras para andarmos nela. Pode passar, Júlio. O que o gracioso e amável Deus do céu concedeu aos crentes para ajudá-los a desenvolver sua salvação, fazerem as obras que ele determinou e crescerem na graça. O que Deus dispõe para nós? Todos esses textos são desse artigo que eu citei no início. Pode passar. Deus ofereceu-lhes coisas específicas a fim de obterem esses resultados desejados. Ofereceu-lhes o que os teólogos chamam de meios da graça. Quando você utiliza os meios da graça, percebe os resultados em sua própria vida. Crescimento espiritual, maturidade, alegria, santidade e semelhança a Cristo. Quem quer isso aqui? Crescimento espiritual, maturidade, alegria, santidade e semelhança a Cristo. Você deseja isso? Eu desejo. Então, como alcançar isso? É isso que nós vamos ver aqui pela manhã. Pode passar. Se estas qualidades estiverem sendo praticadas em sua vida, haverá crescente comunhão com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você será fortalecido e encorajado a andar com Cristo. Receberá a força e o poder espiritual necessários para vencer a tentação, o pecado e Satanás. Quem não deseja ter poder do alto para vencer a tentação, o pecado e Satanás? Um cristão genuíno precisa disso. Então, onde obter a fonte desse fortalecimento para vencer Satanás, o pecado e as tentações? Aqui essa imagem, o que é isso aqui? Uma mangueira poderosa, né? Que é o jato forte, né? Aqui eu regava na casa da minha avó quando era criança, era mais fraquinha, era aquela que você tinha que botar o dedo mesmo para dar pressão. Mas é uma mangueira.
Esse autor, nesse artigo, ele compara os meios de graça como uma mangueira. Ele falou, a mangueira em si não é nada, mas ela transporta aquilo que gera vida para o jardim. Então, a oração, a palavra, elas se tornam meios poderosos quando são usadas em nossa vida, quando a gente ora, quando a gente lê, quando a gente medita na palavra de Deus, quando a gente está em comunhão com os irmãos. Então, por isso essa analogia da mangueira. Então, quando você lembrar, eu estou seco espiritualmente, estou desanimado, estou fraco na fé, preciso ser regado. Aonde eu vou encontrar essa fonte? É na oração, é na palavra e na comunhão com os irmãos. Pode passar, Júlio. E aí esse autor, nesse artigo, ele separa em 2 tipos de meios de graça. Primeiro, o que ele chama de meios particulares de graça, que a gente já viu nessa série de pregações, falei em mensagens anteriores, essa já é a 7ª mensagem, depois a gente tem uma playlist no YouTube, você pode ouvir todas se você assim desejar. A leitura da palavra de Deus, até porque a palavra de Deus norteia todo o restante, a palavra de Deus que nos ensina como são os sacramentos, batismo e santa ceia, a palavra de Deus que nos ensina a orar, nos ensina sobre como orar de forma que agrade a Deus, a oração e a meditação na palavra de Deus. Não só ler e estudar, mas meditar, se apropriar. Fizemos bastante essa semana lá, né, Diácono Marcos, Enzo e Diácono Valquir. Nós líamos e relíamos e trocávamos em pequenos grupos, que é um formato de oficina, então um troca com o outro as suas percepções do texto. Então, a gente precisa ler, reler, meditar o texto, até que essa palavra adentre os nossos corações. Coisas, irmãos, que eu tenho certeza, se a irmã Dona Naed fosse viva, mas certamente a irmã Paulina e a irmã Cátia Paulo, que eu citei agora, independente se elas conhecem com essa palavra ou não, elas sabem o efeito que a palavra de Deus tem na vida delas. Isso é curioso, irmãos, porque às vezes tem pessoas que são analfabetas, tem gente que aprende a ler lendo a Bíblia, tem gente que não sabe ler nada, mas aprende a ler lendo a Bíblia. E essa pessoa, às vezes, tem uma experiência poderosa com a palavra de Deus que doutores nas ciências dos homens não têm. Esse é o poder do Espírito Santo aplicado aos corações. Que há um poder nessa palavra quando nós lemos e aplicamos ao nosso coração, irmão. Quando a gente lê e medita, e essa palavra vai adentrando, invadindo a nossa alma. Eu já compartilhei com os irmãos algumas experiências que tive marcantes esses dias. Estava muito na minha cabeça, Oséias 14, um texto pouco conhecido, mas que Deus fala ao seu povo, sou eu que cuido, eu ouço as suas orações, sou eu que cuido de você. E aquilo ficou marcando meu coração no momento que eu estava especialmente dedicado a Deus em oração, e essa certeza na palavra de Deus alegrou meu coração. Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Então, Deus fala isso na sua palavra. Então, os meios particulares de graça, palavra, oração e meditação na palavra de Deus. E ele pode passar, Júlia. Ele chama também o que ele chama, tem um outro aspecto que esse autor desse artigo chama, que são os meios públicos de graça. Então, ele entende que Deus colocou os meios de graça para fortalecimento do seu povo, para edificação na fé, e tem meios particulares, a sua oração pessoal, o seu devocional com Deus, seu culto familiar, a sua leitura e meditação na palavra de Deus, mas há meios públicos de graça, que ele chama. Primeiro, que nós estamos fazendo aqui essa manhã, reunirmos para adoração. Isso aqui, irmãos, não é só um encontro social. Por isso que eu tenho muita dificuldade de você ver que eu não uso o termo culto online. Para mim não existe culto online. A gente transmite o culto pela internet na expectativa de que pessoas que realmente não podem estar na igreja venham acompanhar, porque quem pode estar na igreja tem que estar na igreja. Não existe adoração online, não existe batismo nem ceia online, tem que ser presencial. A gente tem que olhar um ao outro, a gente tem que se abraçar, a gente tem que orar um pelo outro. Igreja é algo para ser feito presencialmente. Na pandemia foi um recurso que usamos quando não podíamos nos reunir, né, fazíamos reuniões online, agora nós transmitimos o culto, mas o culto é presencial, amém? O culto é para ser celebrado aqui. Então isso aqui é um meio público de graça. Fazemos aqui não é aleatório. As ordenanças que falarei nas mensagens seguintes, batismo e ceia. Estamos programando um batismo em breve. Temos irmãos que já se prepararam, já estão ávidos pelo batismo. Em breve vamos agendar. Ceia do Senhor que vamos participar daqui a pouco. Comunhão com os irmãos. E o elemento que eu quero chamar a atenção nessa manhã, a partir do texto de Atos 12, oração coletiva. E o autor cita justamente Atos 2,42, que é um texto que vocês sabem que eu gosto muito, está na entrada da nossa igreja, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 elementos que, se não existirem numa igreja, essa igreja está com sérios problemas, ou nem sequer é uma igreja. Doutrina, comunhão, oração e culto, apontando para a ceia. E ele bota esses 4 elementos. Reunir-se para adoração, ordenanças, batismo e ceia, comunhão com os irmãos e oração coletiva. E hoje pela manhã eu quero falar sobre esse aspecto aqui, da oração coletiva. Pode passar, Júlio. A presença de Deus, diz esse puritano David Clarkson, a presença de Deus desfrutada em oração particular assemelha-se apenas a um regato, um fiozinho de água. É bom, você refresca. Mas na oração coletiva torna-se como um rio que alegra a cidade de Deus.
Algo diferente quando a gente se reúne, irmão. É muito bom que você ore na sua casa, faça isso. Ore com a sua família, ore sozinho, tenha o seu tempo de oração. Se preciso for, acorde na madrugada, durma mais tarde, acorde mais cedo. Procura no sábado dormir mais cedo para você ficar acordado bem, disposto para estar no culto. Mas ore em casa, isso é fundamental. Mas há algo diferente quando o povo de Deus se reúne para orar. Obrigado, Julian. O material eu vou compartilhar com os irmãos depois no grupo de WhatsApp. Pode ligar. Voltando aqui ao texto de Atos 12. O que está acontecendo aqui, irmãos? O início do texto é muito preocupante, pois diz, no versículo 1, por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Esse Tiago foi um daqueles que estava na transfiguração. Ele viu Jesus transfigurado e agora ele é morto a fio de espada por ordem de Herodes. E olha o que diz o versículo 3. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha que situação complicada, irmão. Temos aqui um rei, o rei Herodes, temos aqui os judeus que ficaram felizes com a ação de Herodes de maltratar o povo de Deus. Temos aqui Tiago morto e Pedro preso. 2 dos mais importantes líderes da igreja, um morto, Tiago, e outro, Pedro, preso. Que situação complicada. E aí o versículo 5 nos revela, leia em voz alta novamente o versículo 5. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a favor dele. Então Pedro estava preso, Tiago morto, aí não havia mais o que fazer. Mas o que a igreja fez? Orou. A igreja se reuniu, a igreja clamava. E aí eu quero dividir essa mensagem, primeiro esse trecho que já nós lemos, uma liberdade impossível. Aos olhos dos homens, irmãos, era impossível. Pedro estava preso com uma escolta forte, você vê aqui que fala que entregou a 4 escoltas de 4 soldados, que devia ser uma escala. Sempre tinham 4 soldados vigiando Pedro. Pedro não era muito bom de espada, né? Você já deve lembrar, isso já tinha acontecido aqui, quando vieram prender Jesus, naquela noite, na madrugada, ele puxou uma espada e o que ele fez? Cortou a orelha. Ele era tão bom de luta, Sérgio, que ele conseguiu dar uma espadada e cortou a orelha do servo Malco, e Jesus curou aquele homem. Mas para você ver que Pedro não era ninguém assim muito habilidoso com armas. Então Pedro, preso, 4 escoltas revezando de soldados. Impossível ele sair dali. Mas o que a igreja fez? Orou. A igreja clamou ao Senhor. Então, primeira coisa, uma liberdade impossível, versículos 4 a 5. Depois, uma libertação inacreditável, versículos 6 a 11. E, por fim, um encontro improvável, versículos 12 a 18. Uma liberdade impossível, 4 e 5. Uma libertação inacreditável, 6 a 11. E um encontro improvável, versículos 12 a 18. O que acontece? A igreja está orando, a igreja está clamando. Aí eu te pergunto, se você estivesse naquela igreja, se você fosse membro da igreja que estava com seu líder preso, qual seria a sua oração? Qual seria a sua atitude? Eu não sei você, mas às vezes a gente está passando por alguma prova, por alguma dificuldade, e a gente ora a Deus, a gente pensa umas coisas assim, que não tem nada a ver, né? Às vezes você tem uma viagem, talvez eles tivessem pensado aqui, se a gente contratar um exército inimigo, a gente pagar uns mercenários para ir lá, a gente tacar fogo na cadeia, Pedro vai sair correndo de lá. Já pensou em umas coisas assim? Está passando uma luta, uma dificuldade, e você pensa assim, quase, se vier um OVNI, caiu uma caixa de dinheiro no meu quintal, ou se um avião estiver indo para os Estados Unidos e caiu um monte de produto lá para eu vender na minha casa. Não que Deus não possa fazer essas coisas, mas às vezes a gente pensa, dá umas viajadas assim, eu não sei o que a igreja estava pensando, irmão, mas a situação era muito difícil. Pedro preso, encarcerado, Tiago morto, Herodes feliz, os judeus felizes, tudo contra o avanço da igreja. O que restou à igreja? Fazer o quê? Orar. E sugere o texto que eles oravam juntos. Em Atos, há outros momentos que você vê a igreja reunida orando juntos, adorando juntos, cantando juntos. Então, meu irmão, não despreze a oportunidade que temos de nos reunirmos como igreja. Temos tido as nossas reuniões de às terças-feiras, a gente tem dedicado bastante tempo em oração. No final, os irmãos e irmãs da intercessão oram por pessoas que desejam receber oração em particular. Às vezes fazemos grupos de oração, a liturgia é mais livre às terças-feiras. Ontem tivemos o culto de jejum, também foi uma bênção. Quando a igreja se reúne para orar, irmãos, Deus opera coisas que às vezes a gente nem imagina.
Às vezes, ao invés de ficar imaginando, conjecturando na sua cabeça o que Deus vai fazer, apenas ore. Apresente a causa diante do Senhor e faça isso com a igreja. Ontem, no final do jejum, fizemos uma roda aqui, e irmãos fizeram um pedido de oração, oramos uns pelos outros. E foi isso que a igreja fez, que era tudo que a igreja podia fazer, irmão. Não havia nada além disso. E o que acontece? O texto continua no versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados. Tinham 4, mas ele estava dormindo entre 2. Não tinha como sair dali. Junto à porta, esses sentinelas guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio o quê? Um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo, levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos. Olha que impressionante. O texto é detalhado, né, irmãos? Veio o anjo, as correntes caíram, irmão, das mãos de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo o quê? Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. Agora preste atenção no versículo 9. Leia em voz alta o versículo 9, que curioso. Então... Gente, o negócio foi tão extraordinário que nem Pedro acreditou. Às vezes a gente ora por uma causa, mas quando Deus opera, a gente não acredita. Já aconteceu isso contigo? Você ora e pede, Senhor, age nessa causa. Fica igual a viúva com o juiz Inico. Age, Senhor, age, age. Aí quando Deus fala, é isso mesmo? É isso mesmo que está acontecendo, Tilé? É isso mesmo? Fica assim, ué, não estou entendendo. Não, você não orou? Você não clamou? Pedro certamente estava orando na prisão também. A igreja orando em favor dele, não tinha o que fazer, irmão. Deus mandou um anjo, as correntes caíram, o anjo saiu e falou, Pedro, vamos embora que a gente tem que sair. E aí Pedro achando que era uma visão, achou que estava sonhando que tinha sido liberto. Versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Será que o anjo tinha um controle? Não sei se você mora em condomínio. Eu moro em condomínio, tem aquele controlezinho, né? Quando eu chego na porta do meu condomínio, eu aperto assim, o portão abre. Não sei se o anjo tinha um controle desse, mas eu creio que não, porque naquela época não existia portão de controle. Mas a Bíblia fala que abriu automaticamente. Então, algo extraordinário, irmãos. Como é que um portão de ferro, né, acredita que o texto fala, é portão de ferro, que dava para a cidade, se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, agora que Pedro já está lá na rua, já está fora da prisão, ele cai em si e fala assim, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Há um relato, irmãos, da mãe de Hudson Taylor, Hudson Taylor foi um dos maiores missionários da história cristã. Ele foi para a China, um grande missionário, e conta a história que a mãe dele era uma mulher de oração. Em certo momento ela estava orando incessantemente pelo seu filho, que não era convertido ainda, e a quilômetros de distância onde ele estava, ele foi tocado pelo Espírito Santo, e a mãe dele estava orando lá longe. Há um relato dos irmãos de Portas Abertas, de que um russo foi preso na Sibéria, que é um lugar frio, muito frio, e botaram ele numa cela fria. Tem um vídeo do Portas Abertas que mostra sobre isso. O nome dele é Alexander alguma coisa, o sobrenome é russo, é muito difícil de entender. Mas se você quiser pesquisar Portas Abertas, testemunho de Alexander, você vai achar esse vídeo. O irmão foi colocado numa cela fria, quando trancaram ele lá dentro, ele viu que a janela estava quebrada. E ele falou, vou morrer de frio. Quebrada, aquele buraco ali na janela, uma região muito fria, abaixo de zero. E aí começou a fazer muito frio, ele ficou com frio. E conta o texto que num outro país, a milhares de quilômetros de distância, Deus tocou um pequeno grupo que estava orando, a orar por alguém chamado Alexander, que passava uma situação difícil, e aquele irmão sentiu um calor invadir seu corpo, e no dia seguinte os sentinelas foram abrir a cela, já certos que ele estaria morto por causa do frio, ele estava vivo e ficaram impressionados que Deus preservou a vida daquele irmão. E ele conta esse testemunho nesse vídeo do Portas Abertas. A mãe de Hudson Taylor orou a quilômetros de distância pelo seu filho, e seu filho se converteu e depois se tornou um dos maiores do país. Alô, alô. Seu filho se tornou um dos maiores missionários da história recente da igreja, indo à China. Então, nem Pedro acreditou, irmão. Às vezes a gente ora e coloca as coisas diante de Deus, e quando acontece, a gente fica em dúvida. É isso mesmo? Mas Deus é poderoso para fazer, como diz Efésios 3, infinitamente mais
do que pedimos ou pensamos. Você tem colocado alguma causa diante de Deus? Não perca muito tempo elaborando o que Deus pode fazer. Você pode orar, Senhor, faz isso, faz aquilo. Mas foque, coloque diante do Senhor. E deixa com Ele. Às vezes as pessoas querem respostas prontas, querem resolver seu problema de forma imediata. Mas às vezes Deus não vai te revelar o que Ele vai fazer. Deus faz isso muitas vezes. Ele vai revelando progressivamente aquilo que Ele tem para nós. E às vezes você não entende o que está acontecendo. Mas, no tempo certo, isso vai acontecer e Deus talvez faça muito além de tudo que você pode pedir ou pensar. Em voz alta, versículo 12. Vamos ler todo em voz alta. Versículo 12. Todos juntos. Estavam congregadas e oravam. Então, primeiro ponto, uma liberdade impossível. Pedro está preso, Tiago está morto, Herodes está feliz, os judeus estão felizes, 4 sentinelas. E está tudo acontecendo ali. Segundo ponto, uma libertação inacreditável, versículos 6 a 11. E último ponto, um encontro improvável. Está a igreja reunida orando, e certamente estava orando por Pedro, irmãos. Talvez, porque naquela época ele foi preso, ninguém sabia o que estava acontecendo. Talvez a igreja estivesse pensando, meu Deus, será que já mataram Pedro? Porque mataram Tiago? Poderiam ter matado Pedro. Então os irmãos estavam ali angustiados, orando. E como lemos aqui no versículo 12, muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E olha o que aconteceu, versículo 13. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. A irmã Rod ficou tão feliz que ela esqueceu de avisar, de abrir a porta. Já viu alguém assim que é tão empolgado, tão feliz quando acontece alguma coisa, ela esquece as coisas mais básicas. Ela viu que Pedro estava ali fora, viu que era ele, ficou tão feliz e deixou ele trancado lá de fora. E foi correndo avisar os irmãos, mas olha o que aconteceu, versículo 15. Então os outros disseram o quê? Você ficou? Olha aí, você está orando, clamando ao Senhor, o Senhor opera, Senhor age, Senhor age. E aí Deus opera, e você vai contar o testemunho e a pessoa fala o quê? Você está maluco? Que é isso? Como é que vai acontecer? Pedro estava preso lá, 4 sentinelas, tudo lá agarrado, não tinha como ele sair de lá. Você está doida, Rod. Você deve estar muito alegre com a comunhão dos irmãos e está um pouco... É impossível Pedro sair dali. É impossível ele sair daquele lugar. O bobeiro já está até morto, eles não sabiam. E aí continua o versículo 15. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram o quê? Que história é essa de anjo dele? Possivelmente, isso aqui a Bíblia não está aprovando, a gente precisa saber ler a Bíblia. A gente precisa saber ler, por exemplo, a Bíblia não aprova o adultério de Davi, mas relata. Então isso aqui possivelmente era uma tradição, uma superstição judaica, de que cada pessoa tem um anjo da guarda. Infelizmente tem crente hoje que acredita em anjo da guarda. Nós cremos em anjos, cremos que eles guardam por nós, mas crente não acredita em anjo da guarda, crente não acredita em signo, crente não acredita em horóscopo, crente acredita em Deus e na palavra do Senhor, amém? Então, se você ainda acreditava em signo, ainda lia horóscopo, ainda cria em anjo da guarda, hoje é o último dia, acabou, enterra essas superstições e vamos seguir ao Senhor e conhecer a sua palavra, amém? E confiar somente nele, ou ainda fazer uma oraçãozinha por um santinho, que foi muito importante na sua. Não precisamos, o único intercessor junto ao Pai é Jesus Cristo justo. Acabou, não precisa de signo, não precisa de horóscopo, não precisa de simpatia, não precisa de anjinho na sua carteira, não precisa de $1, né? Do jeito que o dólar está caro, se você tiver $1, cuidado, que alguém pode querer levar a sua carteira. Mas isso possivelmente era uma superstição judaica daqueles dias. Chegaram a pensar, o anjo de Pedro. Como é que Pedro está aqui? Pedro está preso, está todo lá fechado, não tem jeito. Mas, continua o texto. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, versículo 16, viram-no e ficaram... Olha que cena interessante, irmão. Está o povo orando, clamando, Pedro é liberto, chega na porta, fica batendo. Gente, deixa abrir, sou eu, o povo lá dentro. Não é ele não. Como é que pode ser o Pedro? E ao versículo 18 diz, 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, quer dizer, o pessoal ali ficou muito animado, contou-lhes como o Senhor tinha tirado da prisão e acrescentou, anunciem isso a Tiago e aos irmãos. Esse Tiago, eu não sei se é o mesmo Tiago, mas se for, Pedro nem sabia que Tiago tinha sido morto.
Você chega na igreja e não sabe de um drama, de um problema. Se esse Tiago é o mesmo Tiago que foi morto, Pedro nem sabia. E saindo foi para outro lugar. E olha o que aconteceu. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submeteu as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. E aí, irmãos, lembra como começou esse texto? O rei Herodes matando Tiago, o rei Herodes mandando prender Pedro e os judeus felizes. Mas olha como acaba esse texto agora, a partir do versículo 20. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus. E, comido de vermes, morreu. Leia em voz alta o versículo 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia. O capítulo começa com um rei mau matando Tiago, prendendo Pedro e agradando os judeus. Termina como? O rei morto e a palavra de Deus prosperando. E mais, a igreja perdeu Tiago, mas olha o que diz o verso 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo também consigo João, também chamado Marcos. Se vão matar Tiago, mata aqui Barnabé e Paulo e também Marcos, foram homens muito valiosos na missão da igreja. Deus vai fazer a sua obra avançar. Os reinos desse mundo podem se levantar. O rei Herodes pode mandar matar um, que vai aparecer 3. O rei Herodes pode mandar prender, que Deus vai operar um milagre para libertar, ou vai fazer alguma coisa, que a obra do Senhor vai prosperar. Isso nos lembra do próprio Cristo, que mataram, crucificaram o nosso Senhor, o prenderam. Ele, que é o Filho de Deus, que não teve pecado, viveu nessa terra. Nenhum dolo foi achado em sua boca. Ele viveu uma vida perfeita. E o que fizeram com ele? O prenderam numa cruz. Depois o prenderam num sepulcro. E o que aconteceu ao terceiro dia? Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele reina para sempre, e um dia ele voltará para nos buscar, irmão. Porque o evangelho não pode ser preso. Eu posso ser preso, eu posso ser morto, você também, mas a palavra de Deus não vai ser presa. Ela vai avançar. Porque Cristo reina soberano. Então, lembrando das 3 irmãs que mencionei no início, a dona Nédia, avó do diácono Marcos, a irmã Cátia Paulo, mãe do diácono Valquir, e a irmã Paulina, elas não são mulheres maravilha, têm suas lutas, suas dores, mas elas beberam dessa rica fonte, da oração, da palavra, da comunhão com a igreja. Isso que os teólogos chamam de meios de graça. Não despreze o poder da oração na sua casa. Não despreze o poder da leitura e meditação da palavra de Deus no seu lar. Não se distraia com as bobagens desses dias. E não despreze a comunhão dos santos. Há um poder quando o povo se reúne. Algo especial que Deus opera. A igreja reunida fazia oração incessante a favor de Pedro. E Deus fez uma libertação tão extraordinária que nem a igreja acreditou, nem Pedro no primeiro momento, e nem a igreja no segundo momento acreditou no que Deus tinha feito. E Deus pode fazer, irmãos, com nossas vidas, como nós nos reunimos em fervente oração, como diz o antigo hino, para buscar a face dele. E lembrar que, no momento que você achar que não tem ninguém para interceder por você, Pedro talvez tenha pensado isso preso na prisão, cercado de sentinelas. Nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele intercede por nós. Lembre-se nas suas aflições. Mas será que tem alguém orando por mim? Será que alguém lembra de mim? Será que alguém lembra que eu existo? Alguém, a pessoa mais importante do universo, intercede por nós junto ao Pai. E ele tem livre acesso. Nós temos livre acesso ao Pai, por causa do seu sacrifício que nós vamos lembrar agora na ceia do Senhor. Os irmãos que vão servir a ceia podem chegar. Faça a sua oração. Você tem valorizado a oração? Você tem valorizado a oração da igreja?